Olá, bom dia! Um dos sinais da importância dos animais para os primeiros seres humanos pode ser comprovado pelo fato deles estarem representados na maioria das pinturas rupestres. Essa interação é histórica e só reforça a necessidade de inclusão de todos os animais como sujeitos que possuem direitos. Por isso, o dia 10 de dezembro foi declarado como o Dia Internacional do Direito dos Animais. E é sobre esse tema que vamos conversar hoje com a presença da promotora de justiça Rossana Sudário, da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Natal, e Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste RN. A eles eu dou o meu bom dia agora, promotora. Tiago, mais uma vez aqui com a gente. Vamos conversar aí sobre esse tema que tanto é falado aí nas redes sociais, agora mais do que nunca, né? Mas que, infelizmente, os maus tratos, algumas coisas ainda não têm regredido, né, no nosso dia a dia. Então, eu vou começar com a doutora Rossana. O que é que diz a Declaração Universal, né, no caso dos direitos dos animais? Na verdade, essa declaração, ela é uma declaração, digamos assim, de princípios, né? Os animais têm direito à vida, o animal não deve ser abandonado, o animal deve... Assim, são várias situações que, infelizmente, sim, na nossa cultura ocidental, nada disso é cumprido. Nós temos uma legislação que diz que é crime maltratar animais, punido com de 3 anos a 6 meses de detenção, é um crime de menor potencial ofensivo, mas, infelizmente, isso é só o que acontece na nossa sociedade. Por quê? Essa declaração, o Brasil é signatário desta declaração, nós temos a Constituição Federal, onde fala, no artigo 225, em um de seus incisos, fala na proteção da fauna. Foi com base nesse artigo que o STF recentemente considerou que a vaquejada provocava maus tratos. Então, assim, nós temos um aparato judicial, nós temos normas, nós temos essa legislação, mas, na prática, a nossa cultura, ela é essencialmente agressiva com os animais. Sim. Se você perceber, nós usamos, a sociedade, ela usa os animais praticamente para tudo. Se você quer ser vegano e você não quer tomar banho com um sabonete que tenha origem em sebo de animal, por exemplo, você tem que tomar cuidado, você tem que procurar um sabonete vegetal. Isso não é tão simples, às vezes você não acha, certo? Até então, uma coisa que diz respeito à saúde, como o próprio glúten, né? Exatamente. Que no caso da nossa saúde, é uma coisa que diz respeito a uma dieta, às vezes, ou a questão de alergias, não tem nos rótulos, né, direito, explicando, imagina em relação aos animais. Imagina em relação aos animais, porque as pessoas acham muito natural. Então, o que eu quero pontuar, o que eu gostaria de pontuar com relação a essa declaração, é que, na verdade, nós precisamos, em primeiro lugar, divulgar mais e brigar para que ela seja cumprida. Ora, se o Brasil é signatário dessa declaração, nós precisamos fazer com que ela seja cumprida. Mas, para isso, a gente precisa mudar a nossa cultura. Verdade. Nossa cultura, ela é extremamente agressiva com os animais de uma maneira geral. Então, o convite que eu quero fazer a você, telespectador, é: vamos pensar a nossa relação com os animais. Vamos pensar, porque hoje nós temos uma tecnologia que permite que nós possamos abrir mão desse hábito, que na verdade é um hábito, como todo hábito. Ele muitas vezes é difícil de se questionar, é difícil de cultural, mudar, é religioso. É a questão cultural mesmo, mas, assim, nós vivemos num planeta que esse hábito de se alimentar de animais está cada vez mais nocivo ao planeta e a nós mesmos, na medida em que, se nós tivermos um meio ambiente deteriorado, isso vai atingir a nossa saúde, isso vai atingir ao ser humano. Tiago, é só pegando esse gancho aí, que eu acho que nós três aqui temos uma relação, né? Cada um na sua área, mas pensando de uma maneira a construir realmente um outro tipo de mentalidade em relação a isso, né? Como a doutora bem disse, porque eu adoro o cachorro, crio o cachorro, trato tão bem. Às vezes tem gente que faz aniversário para cachorro, coisas e tal. E o porco eu posso comer, posso maltratar de alguma forma, né? Então, eu queria perguntar para você, quais os crimes mais comuns hoje que são cometidos contra animais? Tem algum dado relacionado a isso?
Bem, assim, o que a gente vê em termos de crime, não vou citar dados, porque realmente eu não fiz essa pesquisa, né? Seria leviano da minha parte falar, mas o que a gente vê assim de dia a dia, um dos mais claros, por exemplo, os carroceiros, né? Que muita gente olha mais para o lado do carroceiro, mas ele é pobre, precisa trabalhar, precisa fazer a coleta dele, às vezes até faz coleta seletiva, que é algo, né, se a gente for parar por questão ambiental, é até importante, só que não respeita, por exemplo, o horário. Né? Ontem mesmo eu estava no carro indo para casa e vi um pobre de um cavalo carregando uma carroça enorme, cheia de coisa, e aquele peso é adequado? Não é? Quanto tempo aquele cavalo estava ali, né? Ele estava bem alimentado, né? Teve tempo de descanso? Então, é algo que a gente realmente tem que pensar bastante nisso. Tem que ter o cavalo, até porque se a gente for parar para olhar a evolução do homem, né, na antiguidade, o homem sempre teve essa relação de lado a lado com os animais. Se a gente for as grandes viagens no deserto, com camelo, a própria relação dos animais domesticados, a questão da alimentação também, né, embora a gente tenha, no século de hoje, que a gente já tem uma tecnologia bem avançada, repensar, né, como a doutora Rossana falou, é um hábito, né, a questão alimentar, mas é um hábito que sim a gente pode visualizar uma mudança. Ser repensado. Né? Não, exato, ser repensado. Claro que eu não hoje como carne, amanhã eu não vou comer carne. Não é assim, mas eu acho que realmente a gente tem que repensar, porque eu criar lá, amar os animais, isso, aquilo, outro, defender, inclusive eu ainda como carne, eu tenho essa perspectiva de tentar parar, né? Eu já tenho tentado diminuir, eu já consegui, mas realmente é isso. Então, o cachorro tem direito a viver e o porco não tem direito a viver? Né? Qual é essa relação? Por que o cachorro pode e o porco não? Doutora Rossana, vamos falar só rapidamente, prometo que a gente vai continuar isso no segundo bloco, mas sobre a aprovação dessa PEC 50, né, que trata da vaquejada, é um retrocesso na luta dos maus tratos aos animais? Eu acredito que sim, se essa PEC for aprovada, porque a PEC é uma mudança, né, constitucional, ela vai mudar a própria Constituição. Embora eu sustente uma coisa que eu não sei qual será o entendimento do nosso STF, eu sustento que a proteção ao meio ambiente ela não pode regredir. Sim. Nós já temos na nossa Constituição hoje a proteção à fauna. Então, eu entendo que essa proteção à fauna é cláusula pétrea. Agora, quem pode decidir isso é o Supremo Tribunal Federal numa eventual alegação, numa eventual ação direta de inconstitucionalidade. Infelizmente, esses retrocessos, assim, digamos, na legislação estão acontecendo em várias áreas e eu até suponho que, em que pese a movimentação da sociedade, em que pese as várias manifestações relacionadas a essa PEC, sim, contra essa PEC, eu suspeito que ela provavelmente será aprovada e nós teremos que levar o assunto ao STF. Mas, felizmente, essa última decisão nos deixa um pouco esperançosos. Sim. Embora tenha sido uma maioria apertada, porque foi 6-5, me parece que os nossos ministros eles estão com uma tendência a proteger os animais. Sim. Porque essa situação de maus tratos aos animais, você sabe que nos Estados Unidos a polícia ela procura saber quem maltrata animal, porque isso é um indício forte de psicopatia. Sim. Maltratar o animal, não estou dizendo que todo mundo que maltrata o animal é psicopata. Então, assim, nós vemos, assim, eu já vi relatos de vários psicopatas que eles começaram torturando animais. Porque o animal ele é um ser vivo. Quando as pessoas dizem assim, mas você come alface também é um ser vivo. A diferença é que a alface não tem sistema nervoso. Sim. E os animais, eles possuem sistema nervoso. E é o sistema nervoso que permite que eles tenham dor. O sofrimento. Certo? Então, assim, os animais são seres sencientes, diferentes da folha de alface, diferente do pé de feijão. Né? Então, que também são seres vivos, mas é um outro nível de vida. Tá, vamos continuar esse assunto, sem dúvida nenhuma, agora no segundo bloco. Fica aí, 30 segundinhos, a gente já volta.
Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre os direitos dos animais, com a presença da promotora de justiça Rossana Sudário, da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Natal, e Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste RN. Sobre esse tema, para acrescentar o nosso debate de hoje, vamos falar com o vereador Sandro Pimentel e Denise Azevedo, que apoiam a causa dos animais e comentam a importância da castração. Acompanhe agora na matéria de Miriam Russelli. Em julho deste ano, o Natal ganhou 2 veículos castramóvel. O problema é que desde então o serviço não está funcionando. O vereador Sandro Pimentel nos conta como foi o surgimento da proposta do castramóvel em Natal e o que está impedindo o seu funcionamento. Eu fui eleito presidente da Frente Parlamentar em defesa dos direitos dos animais e numa dessas reuniões que a gente faz mensalmente surgiu uma ideia já de copiar ideias de outras capitais que já faziam esse procedimento. Colocamos a ideia em efeito, garantimos verba no orçamento da ordem de R$494 mil. As 2 unidades, que são essas que estão aqui, foram compradas por R$420.800, saiu por R$210.400 cada uma, ainda teve uma sobra aí. E a partir daí nós começamos essa luta, essa peleja, vamos dizer assim, para fazer funcionar. Como podemos observar, o castramóvel possui uma excelente estrutura. E a boa notícia é que o Ministério Público acaba de obrigar a Prefeitura a abrir licitação para a compra de materiais necessários para o funcionamento do serviço. A gente espera que o mais rapidamente possível comece a funcionar, especialmente porque acabou de sair uma decisão na Justiça, já em segunda instância, onde determinam bloqueios do Fundo Municipal de Meio Ambiente, da ordem de R$255 mil, que era o valor que eu tinha garantido no orçamento, mas o prefeito não queria executar. Então agora, judicialmente, ele vai ser obrigado a fazer licitação para comprar os insumos, porque a partir daí já tem 2 instituições universitárias que estão dispostas a, em parceria com a prefeitura, colocar para funcionar. A quem irá atender o serviço? São equipamentos que vão para os bairros, com recursos públicos, com recursos da população, para servir à população. O probleminha que ainda resta é decidir, vai atender a todas as pessoas, do rico ao pobre. Eu não acho justo, por exemplo, que uma pessoa que tem uma cadela que custa R$12 mil, vá num equipamento desse querer fazer uma castração. Eu acho que tem que ir para uma clínica e pagar. Quem tem um cão ou um gato que é muito caro tem condição de pagar uma cirurgia dessa. Eu, por exemplo, defendo que seja para pessoas carentes. Eu defendo, por exemplo, que seja a partir do CAD único, que é um cadastro único do governo federal, que tem um recorte de uma população de até 3 salários mínimos. Denise Azevedo é uma das integrantes da ONG Amigos do Pelo e nos fala como a entidade atua com os animais. Eu e mais 3 amigos que fazíamos esse trabalho individual, resolvemos juntar esses esforços e montar uma frente única de ajuda a esses animais, né? Especialmente os animais de rua. Então, nós fundamos o grupo Amigos do Pelo e o nosso foco principal é a castração, porque Natal hoje vive uma superpopulação de gatos. Como a gente não podia fazer muito, né? Porque não tínhamos recursos, então a gente pensou em focar num único problema. E o problema principal, né? Porque você cuidando dessa superpopulação, você consegue desenvolver outras políticas com relação a esses animais abandonados. Acompanhamos o resgate de uma gata na UFRN para castração. Denise nos explicou um pouco como se dá esse processo. Essas castrações, elas são feitas com um valor mais em conta, onde a gente entra com um percentual e a pessoa que vai castrar entra com um percentual também. Quando a gente resgata, a gente leva para castrar e se consegue a adoção também pela nossa página dos Amigos do Pelo do Facebook. Quando não conseguimos a adoção, infelizmente a gente tem que devolver esse animal para o seu habitat, porque a gente não tem abrigo e não tem recursos para manter. Então, doutora Rossana, como a gente viu na matéria, Natal já tem 2 veículos, né, prontos para castrar animais. Mas parece assim, né, de uma forma geral, que o poder público não enxerga isso como uma política de saúde, né? Como a gente vê aí tantos animais espalhados, tantos pedidos de adoção que a gente vê na internet e tudo mais.
Por que isso ainda acontece? Infelizmente, o Poder Público Municipal ainda não acordou para ver essa situação, que ela não se trata apenas de não maltratar os animais, se trata, inclusive, de uma situação de saúde pública da população, na medida em que animais errantes na rua, eles adquirem doenças e podem passar essas doenças para os seres humanos. Nós temos 2 castramóveis, mas eles estão parados, até hoje não funcionam. Estão discutindo convênios, tanto com a UFRN quanto com a... Agora parece que a UNB. prefeitura foi obrigada, né, a fazer esses castramóveis realmente começarem a funcionar. Só não se sabe quando, né? O que nós temos é essa decisão judicial que o município não cumpriu. Sim. Ele não deflagrou o processo licitatório em 30 dias, conforme determinou o Poder Judiciário. E o que eu fiz? Eu solicitei em juízo que fosse retirado do Fundo de Meio Ambiente, que é um fundo específico, em Natal, o FUNAM, da conta do FUNAM. Eu solicitei que fosse bloqueado 255 mil para garantir a decisão judicial que já foi emitida. Vale acrescentar ainda que o município recorreu e pediu a suspensão da decisão, mas a decisão liminar não foi suspensa. Nós temos 255 mil bloqueados na conta do FUNAM, mas assim, essa situação ainda não está resolvida só com isso. Eu estava até comentando com o Tiago, porque processo é uma coisa que as pessoas leigas pensam que é muito simples, mas não é simples. Vejamos essa situação que está sendo decidida hoje no STF. Então, o processo não é uma coisa simples, não é o fato de nós termos 255 mil que está garantido, mas eu espero que o município ele perceba a situação de calamidade pública. Eu diria que nós estamos numa situação de calamidade pública, existem inúmeros gatos, e vamos pelo básico, né? É preciso se fazer cumprir a lei, né? Exatamente. E nós temos uma decisão judicial. Exatamente. Então, eu espero que o Poder Público Municipal assim, acate, mas recursos eles existem e isso só faz atrasar uma solução adequada para essa situação. E no Brasil a gente possui apenas 2 hospitais públicos veterinários, né? Em São Paulo. Como as pessoas de baixa renda, por exemplo, podem cuidar dos seus animais sem essa assistência devida, né? Quando a gente se vê desesperada, a gente cuida, né? Da alimentação, dá o banho, faz aquela coisa que a gente pode ali todo dia. Mas realmente é uma coisa que nos falta como ser humano, que é o Sistema Único de Saúde, que falta para a gente, né? Imaginem para um animal. Como é que a gente deve proceder nesses casos, né? Que, tipo, adoeceu ali o bichinho, o que é que a gente faz? A gente corre para onde? Infelizmente, não tem para onde correr. Não tem para onde, né? E, assim, não há nem, inclusive, sequer a possibilidade de fazermos uma ação civil pública com relação a isso, porque não existe a legislação que tenha essa previsão de que o animal vai ser tratado por um sistema público. Né? Então, infelizmente, mas num país onde nós temos pessoas no chão, doentes, no chão, verdade. Nos hospitais, realmente essa situação ela fica um pouco difícil de ser solucionada, digamos, a curto prazo. É verdade. Pensando que nem o SUS, seres humanos, é como deveria ser, né? Porque, assim, pensado ele é muito bom, mas executado, infelizmente, não. E um dado... Quando você fez essa pergunta, até lembrei. Eu estava lendo um tempo atrás um médico veterinário em São Paulo, né, estado, e ele aos sábados ele tem uma clínica, tá, de cuidados, né, de veterinário e tal. E aí aos sábados, durante a semana normal, o pessoal ia lá pagando e tal. E aos sábados ele abria a clínica dele só para fazer trabalhos voluntários. E era voltado à população de baixa renda, né? E também esse trabalho de castração também dos animais de rua. Então, se você está na rua, vê que tem um animal andante lá que não tenha dono, pode encaminhar que ele faz. E o que eu acho, não vou dizer engraçado para não falar outra coisa, é que o Conselho de Medicina Veterinária puniu esse médico porque ele estava fazendo trabalho voluntário. Eu acho assim, parece falta do que fazer, né? Até evitar falar outra coisa. Mas puniu porque dizendo que ele não estava fazendo, valorizando a profissão.
Gente, um trabalho voluntário, de grandeza como esse, não valoriza a profissão. E aí ele, inclusive, estava correndo o risco de perder o conselho, o registro do conselho dele. Só que aí ele entrou na justiça, recorreu. Na ocasião, eu não terminei de acompanhar o caso, Sim. mas na ocasião ele tinha conseguido manter o conselho dele, né, o registro dele. E assim, são casos, aqui em Natal também eu conheço, tem inclusive um veterinário dos cachorros lá de casa, que ele não faz de graça, mas ele faz uma redução gigante no valor. Ele também tira um dia da semana para atender o pessoal de baixa renda. Eu acho que é assim, é contar com a boa vontade, dos outros, né? Porque... vou até amplificar a pergunta, né? Isso aí não é um problema das pessoas de baixa renda. As pessoas realmente, no dia a dia comum, que tem outras prioridades em relação à saúde e tudo mais, quando se vê numa situação dessa com um bichinho em casa, é um furo no orçamento muito grande. Infelizmente, ainda a gente passa por isso. E é um serviço caro, né? É um serviço bastante caro ainda. E a gente vai continuar a falar sobre isso no terceiro bloco. A gente volta já. Voltamos com o programa Diálogo Plural no seu último bloco de hoje, que estamos conversando, no caso, sobre os direitos dos animais, com a presença da promotora de justiça Rossana Sudário, da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Natal, e Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste RN. Vamos aí finalizar, infelizmente com pouco tempo, esse último bloco, um assunto aí tão amplo, né, que a gente tem para conversar. Mas, doutora Rossana, a senhora estava dizendo no primeiro bloco que está aí galgando para tentar ser vegana, não é? Sim. Já é vegetariana e já está tentando ser vegana. O veganismo é uma prática que vem crescendo, e o que é que significa, né, no caso, ser vegano? Porque muita gente fala, não, ser vegetariano é não comer carne animal, mas ser vegano, o que é? O vegetariano, na verdade, o vegetariano estrito, ele não se alimenta de nenhum produto de origem animal. Ou seja, ele não come nenhum tipo de carne, também não come ovo, que provém da galinha, nem o leite. O vegano, ele é uma filosofia mais profunda, por quê? Porque o veganismo, ele prega não usar nenhum tipo de nada produto, que venha de origem animal. Nada que seja de origem animal, não só para alimentação. Então, por exemplo, eu já tenho várias práticas disso. Eu tenho evitado ultimamente, por exemplo, eu tenho sapatos de couro, Sim. por exemplo. Eu estou usando um agora, Sim. né? Mas eu tenho evitado ultimamente de comprar. Já pergunta do que eu tenho evitado, eu compro sapato de plástico, são lindos, bonitos, modernos, fashion. Existe o couro artificial também, existe né? o couro artificial, mas ele é muito frágil. Eu comprei uma poltrona de couro artificial e em 6 meses ela estava estragada. Sim. Então, assim, pode fazer uma poltrona de tecido, não precisa ser... Então, o veganismo, ele tem um olhar mais profundo. Por exemplo, não usa mel de abelha, porque o mel é retirado. Provém da abelha. Uma coisa que, assim, eu chego numa loja, eu falo, olha aqui esse vestido de seda belíssimo. Eu digo, você não tem um artificial, não? O pessoal me olha assim como se eu fosse louca. Por quê? A seda, ele provém do... Mas é tão cultural que, às vezes, nem a própria vendedora saiba disso, ela não sabia. Né? E ela valorizando o produto, me Sim. mostrando, dizendo que é um vestido de seda. Eu digo, eu não uso seda, porque seda... Você sabe como é que é feita a seda? Ela disse, não. Eu digo, você tem que pegar o bicho da seda, ferver em água quente, matar o bicho para poder tirar os filamentos e fazer a seda. Então, isso é muito pior, às vezes, que comer carne, né? Às vezes. Tudo muito relativizado, então, assim, né? as pessoas não imaginam como a nossa indústria, de uma forma geral, como o mundo em que nós vivemos, ele tem uma dependência, assim, terrível dos animais. Seja aquele animal pequenininho, seja como o bicho da seda, entendeu? Então, assim, quando a gente começa a pensar isso, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente diz, não, eu vou me tornar vegano. Só que como nossa cultura, quando eu disse que eu estou pensando, eu estou, porque tudo é etapa. Você estava me falando agora, você ainda come carne, mas você já diminuiu. Perfeito, parabéns, você já diminuiu. Eu publiquei, inclusive, recentemente no meu Facebook, um vídeo que eu achei fantástico, do Arnold Schwarzenegger, que é aquele fortão, né, que disse que ele comia ao mesmo tempo porco, frango, galinha, carne de gado, ovo, tudo de uma vez, para que não faltasse nenhum aminoácido para carregar aqueles músculos, né?
Aí agora com que ele essas tinha. dietas, né? Todo mundo Agora- comendo batata doce e frango, batata doce e frango, batata doce e frango, não se come mais outra coisa na vida. Exatamente. Mas o Arnold Schwarzenegger agora, ele está sustentando, ele tem um vídeo perfeito. Se você colocar, for na página dele, você consegue. Pode ir na minha também, que está lá. Vou procurar. onde ele diz, coma menos carne. Coma menos carne. Aí, assim, nesse vídeo tem o desmatamento, tem matas pegando fogo, porque, na verdade, a indústria da carne está relacionada com o desmatamento verdade. da Amazônia. Extensas extensões de terra Doutora- são destruídas para plantar soja transgênica para alimentar o gado que vai alimentar o homem. Então, Vamos- eu achei perfeito esse vídeo. Como a tecnologia pode ajudar, né, a população, de um modo geral, a mudar esse conceito, né? A gente sair realmente da carne, porque os preços ainda das coisas que estão relacionadas a comer a soja, a comer as coisas que não são animais, ainda é muito caro, é muito inacessível, né? Não acredito, não são não é Não, tão caro. então fala pra você me gente, então, como é. Eu não quero ficar falando mais do que você, mas eu termino. Olha, vamos refletir isso. Olha, hoje, eu vou te dizer qual foi o meu almoço. Eu sou gulosa, adoro comer, entendeu? Então, assim, hoje eu comi um super prato de arroz, feijão, certo? Eu comi uma salada de abacate deliciosa, um carpaccio de abobrinha temperadíssimo com manjericão. Eu comi berinjela, eu comi, que mais? Assim, isso daí... Um prato farto, sem prato nada que farto, sem nada. Esse prato era vegano, Sim. né? Não tinha nem um pedacinho de queijo, nem um pedacinho de ovo. Então, assim, feijão não é tão caro. Sabe assim, você comer arroz, feijão e uma salada de folhas, um pedaço de girimum, que é do nosso Nordeste, entendeu? Você comer outros legumes, você tem um prato farto do almoço, você tem a proteína completa, porque a proteína, na verdade, as pessoas chamam carne até de proteína. Eu acho engraçado. Aí você não come proteína? Claro que eu como, entendeu? Eu não como carne. E na verdade, a proteína ela é composta por aminoácidos. Você tem o feijão, que é rico em determinados aminoácidos, e você tem o arroz, que é riquíssimo em outros aminoácidos. Quando você junta os dois, você tem a proteína completa, certo? E assim, ninguém tem que ficar se preocupando também. Eu não tenho cara de desnutrida, tenho? Não tenho cara de desnutrida. E eu como sem estar me preocupando. Primeiro, eu não como por obrigação, eu como por prazer. Eu adoro comer e a comida vegana é deliciosa, certo? Então, assim, hoje, por exemplo, se eu disser até o meu prato quanto pesou, vocês vão dizer que pesou quase 800 gramas. Eu como num restaurante onde tem várias dessas opções. Meu prato hoje pesou quase 800 gramas. Eu comi quase 1 quilo. E estou aqui, ó, super bem. Se eu tivesse comido um pedaço de carne, certamente eu estava com sono, cansada. Pesa muito Doutora, mais. Ou seja, é terrível. Infelizmente mesmo, a gente tem que encerrar o programa de hoje, mas sobre esse assunto e sobre todos os outros que a gente debate aqui no Diálogo Plural, se você quiser mais informações, você acompanha as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. Muito obrigada aos nossos convidados. Eu é que agradeço o convite. Obrigado também. E Camila. até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.